vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por mais esta oportunidade, que aqui estamos para aprender. Muitas vezes adentramos a nossa casa de oração, olhamos e pensamos, como existe poucas pessoas hoje na plateia, mas como espíritas sabemos que essa quantidade de pessoas não quer dizer nada, porque são encarnados, porque se pudéssemos ver o quanto irmãos desencarnados aqui se encontram, que vêm em busca também do aprendizado, do conhecimento, da ajuda que recebe nesta casa, nós ficaríamos encantados com a presença de tantos irmãos que buscam nesta casa a luz, o conhecimento e a ajuda. Então, benditos somos nós que procuramos, que ainda estamos encarnados, mas sabemos que aqui há muitos irmãos que aprenderão nesta noite com a palavra que aqui nós vamos ouvir e aprender. Então, que nós possamos, com o nosso pensamento elevado a Deus e a Jesus nesse momento, agradecer por aqui estarmos e por aqui aprendermos um pouquinho mais dessa doutrina, que consola, que esclarece, que nos abre os horizontes. Então, que nesta noite essa espiritualidade responsável pelos estudos da casa, pelos ensinamentos que aqui viemos buscar, possa iluminar o nosso irmão e ele possa deixar aquela mensagem de maneira que nós possamos entender e procurar vivenciar durante essa semana. Jesus querido, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, que possamos sair daqui bem melhor do que quando aqui chegamos e que possamos vivenciar a tua palavra ao longo desta semana que se inicia. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez para aprender e que através do passe possamos renovar nossas energias e nos fortalecer para os desafios que com certeza teremos ao longo desta semana. Jesus, fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Eric, com a palavra. Boa noite, meus queridos irmãos. Deus nos guarde e nos mantenha na sua paz. Quero estender o meu abraço fraterno aos nossos amigos internautas que estão nos ouvindo nesse momento. Que Jesus possa nos iluminar, nos abençoar, hoje e sempre. A nossa mensagem de hoje é uma mensagem do Evangelho Light. Nós vamos falar sobre o sofrimento. Por que sofremos? Não é? É sem dúvida, meus irmãos, um momento especial esse que estamos vivendo na Terra, em virtude da misericórdia do nosso Criador, do amor que a todos nós dispensa. Temos ensejo de experimentar aqui no planeta os momentos mais inusitados pelos quais pode passar a alma humana, e é por essa razão que experimentamos momentos raros de alegria, de contentamento, mas também enfrentamos horas amargas,
dias escuros de dor, de frustrações. Este, sem dúvida, é um mundo próprio à nossa condição espiritual. É o mundo de provações e expiações. Então é por essa razão que estaremos refletindo em torno do porquê sofremos. O que é que nos leva ao sofrimento? O que é que nos traz a esses terrenos da dor? Nós vivemos num mundo de provas e expiações e quanto a isso não nos resta dúvida. Jesus nos disse, porém, que no mundo só tereis aflições. Parece uma expressão agourenta do Mestre, não é? Porque sem nenhuma cerimônia nos diz que no mundo experimentaríamos somente aflições. Mas é natural que assim o seja, uma vez que na escala dos mundos, a doutrina dos Espíritos nos fala desde os mundos primitivos até aos mundos celestes, aos mundos divinos, onde os espíritos mais nobres estagiam a serviço de Deus. E nessa gama de mundos estão aqueles espíritos iniciantes e aqueles que estão mediando o processo, ou seja, aqueles que estão entre as dimensões de quem começa e de quem medeia. E aí, meus irmãos, estamos nós, entre aqueles que começam e aqueles que medeiam. Não estamos mediando ainda o processo, estamos mais próximos da primitividade. Daí o mundo terra ser identificado pelos imortais como um mundo de provas e expiações. Ora, no mundo de provas e expiações estaremos lidando com seres à semelhança de nós próprios, que cometeram desatinos contra as leis divinas impressas em nós mesmos e por causa disso precisam retornar para as linhas de equilíbrio, precisam voltar aos trilhos, à harmonia, depois de se haverem desajustado. São aqueles que precisam da expiação. A expiação é o conserto do que se equivocou, é o rearranjo do que foi desarranjado, é o pagamento de dívidas, se assim quisermos dizer, é o acerto de contas com a consciência, com as leis divinas. A tudo isso se chama expiação. Então expiar é resgatar, expiar é pagar dívidas. Mas ao mesmo tempo que cometemos desatinos que necessitam ser corrigidos, estamos nessa subida, nessa ascensão, necessitados de fazer aprendizados, carentes de conhecer coisas novas. Daí porque a Terra também é um mundo de aprendizes, é um mundo de provas, de provações. Sempre que nós ouvimos falar em provas, não é? Nós associamos a testes, a escolaridade, a necessidade que temos de demonstrar o aprendizado que fizemos em algum contexto. Então daí porque a Terra é um mundo de provas e expiações. Por quê? Porque reúne aqui espíritos que precisam realizar aprendizados em prol do seu progresso. E nesse mesmo caminho precisam corrigir os erros cometidos, as faltas perpetradas. Eis porque então dizemos que a Terra é um mundo de provas e expiações. Pois bem, muito difícil encontrarmos aqui quem esteja somente aprendendo, somente nas provas, e nada tenha para resgatar. Muito difícil achar aqui quem tem apenas que resgatar e nada mais tenha que aprender. Desse modo, verificamos que quando estamos expiando, pagando débitos, resgatando dívidas, isso não deixa de ser uma provação. Porque as pessoas, quando elas se encontram no terreno das dores, das lutas, muitas vezes elas não se saem bem. E então são reprovadas, não é? Então daí nós percebemos que muitos de nós poderemos. Por quê? Corrigindo, a dor, o acerto de contas, a luta, ela também nos impõe aprendizado, compreendem? Então nós percebemos que muitos de nós poderemos entrar no caminho das expiações e não conseguirmos expiar. Não é o fato de estarmos sofrendo que diz que já resgatamos. O que diz que resgatamos ou não é o modo como estamos sofrendo. Reparem que há criaturas que sofrem revoltadas, biliosas, de mal com Deus, aborrecidas com a vida. Ai daquele que cruzar o seu caminho, será alvo do seu fígado estragado, não é?
Então, claro está que essas criaturas não conseguirão dar conta do processo expiatório. Quantos estão doentes e contaminam outros para se vingar da sociedade? Não é? Então, claro que a sua dor não lhe serviu para crescer, mas serviu para ampliar o cômputo dos seus sofrimentos. Quantos nós conhecemos assim? Que estão doentes, passando por dificuldades de vários níveis, mas ainda assim são agressivos, vingativos, invejosos da saúde ou do bem-estar alheio. Então essas almas, elas não conseguem bem aproveitar a expiação. Compreendem? Desse modo, concluímos que esse mundo também é um mundo de aflições. Porque as aflições decorrem do fato de nós ignorarmos. Toda vez que nós desconhecemos alguma coisa, isso nos causa aflição. Não é verdade? Temos aflições porque não sabemos como será o amanhã. Temos aflições porque não sabemos como será o logo mais. Ao sairmos daqui, por exemplo, o que nos sucederá? As pessoas que se aproximam de nós, quem serão? Marginais? Delinquentes? Assaltantes? Amigos? Benfeitores? Malfeitores? Não sabemos. As pessoas que riem para nós, estão rindo para nós ou estão sorrindo de nós? Aquelas criaturas que choram à nossa frente, estão chorando de dor, de alegria, de tristeza? Estão chorando de raiva porque estão emocionadas? Não sabemos. E porque nós ficamos nessa dúvida, isso nos gera a ansiedade das aflições, ou a ansiedade que permite as aflições, ou até mesmo as aflições da ansiedade. Se vamos ter um filho durante a gestação, será que nascerá bem? Nascerá perfeito? Será uma boa criança? Será uma pessoa do bem? Vivemos em conflito, em aflição diante das dúvidas que temos perante a vida. Serei eu um bom pai? Uma boa mãe? Como será o meu relacionamento com os meus filhos? As aflições. Quando eles saem, com quem estão? Se vão à escola, ao trabalho, com que amigo? O que comerão na rua? Estarão a salvo da violência? Ou estarão expostos a ela? O tempo todo vivemos aflitos. Quando levanto para o trabalho, tenho que correr, não posso chegar atrasado. Meu chefe vai me chamar a atenção, eu tenho que bater o ponto. As aflições, a adrenalina, diante da mesa. Será que eu como? Será que eu não como? Mas isso me ataca o fígado. Isso aqui me ataca, tem gordura. Será que isso aqui tem açúcar? Mas será? Aliás, dizem que os espíritas comem muito, né? Porque como se trata de um mundo de provas e expiações, quando eles veem uma mesa farta de doces salgados, ele espia e prova. Espia e prova. Mas, meus irmãos, verificamos então que essas aflições passarão a fazer parte do roteiro do nosso cotidiano, da listagem de coisas cotidianas que farão parte de nossas vidas. Logo, não tem nenhuma pessoa aqui na Terra que diga assim: eu sou tranquilo sempre, eu sou tranquilo em qualquer circunstância, aconteça o que acontecer, eu sou tranquilo. Isso não é verdade. Porque muitas vezes a carinha está calma, mas o coração está batendo forte, aquele frio na barriga. Por quê? Porque são as aflições do mundo, não é? No Livro dos Espíritos, na questão 920, Allan Kardec pergunta aos imortais a respeito da felicidade na Terra. Se nós poderemos viver na Terra a felicidade completa. E a resposta nos parece óbvia, não é? Depois do que já observamos. Não há como vivermos felicidade completa num mundo de provas e expiações. Nada é completo nesse mundo de provas e expiações. Tudo que passa nesse planeta estão sob os crivos das provas e expiações. Tudo. Ah, mas Eric, eu passei no vestibular, eu sou concursado, passei no concurso, mas eu corro riscos. Mesmo concursado, por exemplo, de adoecer e não poder continuar a trabalhar, da empresa falir e eu ser mandado embora. Porque esse é um mundo de aflições.
Compreende? Pois bem, eu não posso viver felicidade completa, como disse, num mundo onde só conhecerão aflições. Nós não poderemos conhecer uma felicidade que seja completa, uma felicidade que seja total. Mas, nada obstante, responderam os espíritos a Allan Kardec na sua pergunta 920. Poderemos ser na Terra tão felizes quanto a Terra permite que o sejamos. Ou seja, no meio de todas essas aflições, nós amamos, somos amados, nos casamos, temos filhos saudáveis, aplicados, estudiosos, temos amigos, temos uma casa para morar, não é? Temos um emprego. No meio das vicissitudes planetárias, compreendem, meus irmãos? Das lutas que todos nós temos que enfrentar aqui no planeta, há momentos deliciosos a vivermos aqui. Há horas formosas que nos encontram aqui. Daí então, precisamos aprender a curtir a felicidade que este mundo de provas e expiações nos permite. Como? Nas pequenas coisas da vida. Quando olhamos os mares da terra, como são lindos, não é? As florestas deste mundo, as flores deste mundo. Quando olhamos o céu azul de onde estamos, o céu estrelado, a chuva, a semente que brota, é a misericórdia de Deus, é a bênção de Deus para nós, é a dádiva de Deus. Compreende? Mas a pergunta é: por que sofrem os humanos? Sofremos por causa do nosso alto desconhecimento. Não sei quem sou, de onde vim, o que me cabe fazer aqui, para onde irei após a morte, não é? Todo mundo tem medo da morte, não é? É natural ter medo do desconhecido. Agora, medo mesmo o povo tem de ir para o umbral, né? E a gente não deveria ter medo de ir para o umbral, sabe por quê? Porque quando a gente chegar lá, a gente vai encontrar sim de gente conhecida. Não é verdade? Então, olha as perguntas. É a ignorância relativamente a elas. É essa ignorância que permite que soframos, não é? Porque nós desconhecemos. Agora, na medida em que nós vamos nos conhecendo, sabemos o que nos causa, o que nos faz mal, conhecemos as coisas que nos fazem bem, tudo dentro da relatividade que já vimos no mundo de provas e expiações. Quando nos conhecemos moralmente, sabemos que tipo de pessoas nos traz, que temos facilidade de lidar, sabemos que tipo de pessoas temos dificuldade de lidar, que tipo de pessoas nos traz felicidade, ansiedade, insegurança, e aí nós vamos evitando uns e procurando outros, se aproximando de uns, se afastando de outros. O conhecimento de nós mesmos, invariavelmente, vai nos conduzindo a selecionar o estilo de vida que a gente quer ter. E, meus irmãos, não se trata de fugir dos outros, se trata de administrar bem as nossas potencialidades. Então, na medida que eu vou me conhecendo, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, se eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso, e se eu vou fazendo corretamente, equilibradamente, decentemente, porque eu me conheço, eu sei os meus limites, os limites que eu preciso sempre ir superando, é claro que eu vou evitar de ter muitos sofrimentos aqui e buscar muitas alegrias, porque é natural no mundo de lutas, de ansiedade, de insegurança, nós evitarmos de ter muitas aflições. Compreendem? Então, uma das razões fundamentais, o porquê básico de nós sofrermos, está no autodesconhecimento. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo, que era Sócrates, né? O Livro dos Espíritos diz isso, não é? Porque nós nos acostumamos a viver como todo mundo vive, não é verdade?
Levantamos de manhã, tomamos o café, vamos trabalhar. Chega o almoço, alguns tiram a cesta, outros não, volta a trabalhar. Chega em casa novamente, reproduzem, tem filhos, vêem televisão, lê jornal, ouve música, fala um pouquinho de futebol, não é? Fala um pouquinho de política, fala um pouquinho da vida alheia, não é? Porque senão ninguém consegue ser feliz. Então a gente vai vivendo como todo mundo vive. Como disse o poeta popular: errê, vida de gado, povo marcado, povo feliz. A nossa felicidade vai ficando restrita a essa vida de gado que nós temos, tangidos para cá, tangidos para lá, e dormimos e acordamos, e somos invadidos por modismos. Sim, porque o fabricante lançou um produto que está na moda. A gente não usa o que a gente gosta, a gente usa o que está na moda. Às vezes uma moda esdrúxula, né? Mas está na moda. Fiquei pensando outro dia no fabricante de pente, não é? Na certa muitos faliram, porque hoje ninguém mais se penteia. No meu tempo eu escutava da minha mãe: vai pentear esse cabelo, menino? Mas hoje não precisa mais, não é? É o contrário, passa um gel e quanto mais espinhado ficar, mais na moda está. Ainda que ridículo. Tem uns que parece que colocou o dedo na tomada elétrica, mas está na moda. O que é o bicho humano, não é? A gente vê umas moças bonitas, não é? E fazem uns cortes de cabelos, uns penteados, e joga para cá e joga para lá, parece um OVNI. E pinta a unha de preto, a boca de preto. Não, tio, é porque eu sou dark. Você é luz, minha filha. Você é filha de Deus. É, mas está na moda, tio. É o modismo. E aí nós vamos nos fechando em grupos, em colônias, em tribos. Não, a minha tribo usa piercing no nariz. A minha usa piercing no supercílio. Aí todo mundo coloca piercing. Vida de gado. Que mundo esse, não? Que espíritos tem sido nós? E aí nós vamos voltando para trás, para valores que já deveriam ter ficado para trás. Certa feita eu fui no aniversário de uma moça. A gente não é de reparar muito, né? Imagina. Então, ela estava num vestido, eu acho que era um vestido, porque parecia uma tripa, cortada em cima e embaixo. Aí ela andava mais um pouco, fazia assim. Vocês não imaginam a agonia daquela criatura andando e dançando no salão. Ela... Para que isso? Não é colocar uma roupa que fica, mas é que está na moda. Então é por isso que a gente sofre, porque a gente não se conhece, a gente não se gosta, a gente não se entende, a gente não usa aquilo que a gente gosta de usar, que nos faz feliz, que nos faz bem, não é? A gente usa aquilo que os outros acham o máximo. E aí vem a pergunta: olha, que marca que é? Outra tragédia, não é? Porque já não é o que a gente gosta, mas sim quem foi que fabricou. Não é verdade? A gente escuta nos noticiários aí, TV Fama da vida, tal celebridade estava num Dior. Pronto, a gente já entende. Estava num Prada, num Armani. Não diz se é um vestido, se é um tailleur, se é uma blusa, se é uma saia. Diz que é o nome do figurinista, do estilista. E aí todo mundo, o sonho de consumir. Quando eu me casar eu quero um vestido assim, do Dior. E aí a gente vai ficando Diorta, não é? Porque começa a fazer o que os outros querem que a gente faça. Será que meu vestido está na moda? Mas será que meu sapato está na moda? Será que saiu da moda? Mas será? E por causa dessa aflição do que vestir, do que calçar, do que consumir, muitas vezes fazemos dívidas, não é? Vamos comprar no crediário? Vamos. Escuta, moço, eu posso comprar com o meu cartão em 550 vezes? E o dono da loja fala: claro, sem juros. Só que ele não jura que é sem juros, né? E aí paga-se a vida toda. Então muitas vezes, meus irmãos, nós inventamos, nós criamos as aflições. Compreendem? Ok. Vamos ver. Sofremos também
pela desencarnação dos nossos entes queridos. Essa dor, esse sofrimento vai nos levar a desenvolver a compreensão ou não, o desespero ou a revolta. Por que é que nós nos desarvoramos com a morte dos nossos seres queridos? Por causa da ignorância. Desesperamo-nos porque imaginamos que seja o fim. Fim. Fulano morreu, quer dizer, acabou. Quantas vezes escutamos as pessoas dizer assim: eu perdi meu marido, perdi meu filho, perdi minha mãe, eu vou na cova de minha mãe. Quer dizer, minha mãe era o corpo, não era a alma. Eu vou na cova do meu filho era o corpo que apodreceu, e não a alma que vibra no além. Então, quando nós entendermos que os nossos seres queridos, nossos entes queridos, não são os corpos que eles têm, mas a alma que eles são, eles não morreram. Eu não perdi ninguém. Seria fácil dizer assim: olha, meu marido desencarnou, eu tenho um marido desencarnado, eu tenho um irmão desencarnado, um irmão falecido, eu não perdi. Eu tenho vários amigos desencarnados, eu tenho. Mas infelizmente a nossa fala já denota o desconhecimento e a afirmativa materialista. Se acabaram, eu perdi. É tão importante nós pensarmos que quando nós visitamos um túmulo, não estamos visitando o túmulo do nosso ente querido, estamos visitando o túmulo que guarda os restos mortais do nosso ente querido. Com todo o respeito que é devido às pessoas sensíveis que acham que nos cemitérios, que vão nos cemitérios homenagear seus entes queridos, nas covas, nos túmulos, nas catacumbas, é válido que pensem assim, mas é importante que saibam também que os seus entes queridos não estão ali obrigatoriamente. Então, na medida que nós vamos entendendo isso, é claro, não é que nós não escapamos de sentir a dor da saudade, de chorar, de sofrer, de se emocionar, sensibilizar, mas a cabeça é outra. Ajuda, não é? A enfrentar. Começa a ver as coisas, funciona, a cabeça funciona de um modo diferente, de uma forma diferente. Ninguém fica feliz com a morte, ninguém comemora a morte de um ser querido. Os povos que comemoram, não comemoram a morte, homenageiam a vida. Para eles, aquele que desencarnou, não é? Entrou na vida. Essa é a homenagem. O que nós deveríamos fazer, mas não faz parte da nossa cultura, não é? Mas não é por isso que nós vamos entrar na linha do desespero, da revolta. Por que Deus fez isso comigo? Não foi Deus que fez isso. Isso é da lei. Estamos no planeta Terra, de provas e expiações. Todo mundo que um dia chegou aqui, sairá daqui, em termos físicos. Tudo que um dia nasceu na Terra, um dia na Terra morrerá. Faz parte das leis que regulam o planeta. Não só os meus entes queridos vão morrer, como eu também. Não só os meus antepassados desencarnaram, como eu desencarnarei. E os meus pósteros também desencarnarão. Então uma coisa é sofrer a saudade, outra coisa é entrar na linha do desespero, da revolta, da rebelião com Deus. Como se isso fosse resolver uma lei que é de Deus. Ora, meus irmãos, nossos parentes são filhos de Deus como nós. Quem manda sobre ele e nós é Deus. O interessante é que a gente ouve as pessoas dizerem assim: eu peço para Deus levar o meu avô. Ele está sofrendo tanto, né? Para ele descansar. Não é para ele, é para a gente descansar. Às vezes o avô, a pessoa está doente, está sedada, está em coma induzido, não é? Está cumprindo o seu tempo na terra. Nós não temos que dizer para Deus o que Deus tem que fazer, porque nós aprendemos com o Espiritismo que Deus é a inteligência suprema do universo, ponto. Eu não posso dizer para Deus: leve minha avó, mate meu tio. Que isso? Eu tenho instinto assassino, quero pôr a culpa em Deus?
Seria tão bom se nós orássemos a Deus: Senhor, abençoa meu ente querido, guarda-o na tua paz, no teu amor. E a inteligência suprema, nosso Senhor, sabe o que é melhor para nós em cada momento, em cada circunstância. Não é verdade? Porque a dor, diz aqui o Evangelho, a dor da perda psicológica, dizem os Espíritos também, é a mais intensa que enfrentamos aqui na Terra. Não há uma dor moral que nos afete mais do que ver partir do corpo um ser querido. Mas isso não tem nada a ver com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento de causa. Quanto mais a gente conhece, mais o sofrimento é real, é profundo. Agora, meus irmãos, para o povão que ignora tudo, já está no céu com Deus. Morreu na terra, já está do lado direito de Deus Pai. Para as pessoas que procuram centros espiritualistas de má qualidade, todo mundo que desencarna já está no nosso lar, ao lado de André Luiz. E isso não é verdade, é uma inverdade, é mentira. Às vezes o desencarnado não consegue sair do circuito de sua família, que o chama, que o puxa pelo pensamento. E o espírito não consegue sair dali. E como ele está perturbado ainda pela desencarnação, ele vai causando perturbação ao ambiente. Por quê? Porque a família não se desgruda dele, não se despega dele. E o interessante é que vai no centro espírita e quer notícia, quer saber. E chega em casa, faz pedido ao morto. Gente, pede a Jesus, pede para Deus, aos benfeitores espirituais, porque esses têm lucidez. Muitas vezes nosso ente querido desencarnado está precisando de socorro, de ajuda, e a gente puxando por ele, obsediando o desencarnado, por ignorância. Quem ama, meus irmãos, permite que o ser amado ande, permite que o ser querido se desenvolva. Quem ama, faz silêncio para o outro relaxar e dormir. Eu não posso dizer que amo meu bebê se eu grito no quartinho dele e não deixo ele dormir. E é o que muitos estão fazendo com o seu morto, porque fica o tempo todo mandando esse pensamento de grito, de desespero, e o desencarnado fica se sentindo culpado, que é por causa dele que o outro está sofrendo, e a gente achando que isso é amor. Isso se chama egoísmo. Então vamos transformar o nosso desespero em oração. Vamos orar ao Pai Criador pelo nosso ente querido, tranquilizando o seu coração no além. E eu tenho certeza que com as nossas orações Ele irá agradecer e compreender cada vez mais o quanto nós o amamos. Ok? Para finalizar, eu quero dizer a todos vocês, meus irmãos, como é importante, não é? Nós percebemos que há necessidade muitas vezes da gente fazer uma pausa para se perguntar quem a gente é. Será que eu já parei para olhar-me no espelho da própria consciência e me perguntar quem eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? E quando a gente pergunta para si mesmo, a gente se desnuda. Não há por que mentir, não é? A gente olha no espelho e diz assim: eu sou uma pessoa do bem, eu tenho tanta vontade de ajudar as pessoas, eu não tenho coragem. Acho que as pessoas podem me achar tolo, mas eu tenho tanta vontade, gostaria tanto. Já é um passo, porque aí eu ganho mais força para vencer o medo que eu tenho da língua dos outros. Mas nesse esforço de avaliação eu posso me dar conta que eu não valho nada mesmo. Eu gosto do pior. Quanto pior, melhor. Dou conta da minha enfermidade, da minha patologia que eu preciso tratar, buscar ajuda. Então, meus irmãos, há muitas aflições que a gente pode sair com o autoconhecimento. De onde é que eu vim para cá? Não é de onde, de que planeta, é de que realidade eu vim para cá. Pelas coisas que eu sinto na minha intimidade, os desejos, as vontades que eu tenho, os anseios que eu guardo, eu posso muito bem me aperceber de onde eu vim.
de que realidades eu estou vindo. De modo que nós nos damos conta que com o conhecimento, o autoconhecimento, a gente vai domando as aflições, vai dominando as situações que nos levam ao sofrimento, às aflições. Compreende? Infelizmente, ainda nesses tempos, encontramos pessoas que gritam: eu não sei o que é que eu vim fazer na terra. Precisaria saber, não é? Eu acho que nasci no lugar errado. Não, Deus não erra. Que mal eu fiz a Deus? Certamente, meu irmão, a Ele nenhum. Porque ninguém é capaz de fazer mal ao Criador do Universo. Quando alguém dá com a cabeça na parede, não está fazendo mal à parede. Então é importante pensarmos na nossa realidade. O que nos cabe fazer aqui? Se eu morrer hoje, se Deus me chamar de volta ao grande lar, o que é que eu terei para levar em mim que a traça não corroa, que a ferrugem não coma, que o ladrão não roube? Temos que pensar nisso. É hora de refletir. Que Jesus nos abençoe e nos despeça na sua paz. Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura amorosa do Mestre Jesus e agradecer a Ele mais uma vez por tudo que Ele tem nos permitido nesta vida terrena, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela nossa saúde, pela oportunidade de estarmos numa casa de oração, buscando os Teus ensinamentos, a Tua palavra de amor. Agradecer a Ele pelas dificuldades que passamos aqui, porque sabemos que é para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento como pessoa, como espírito. Agradecer a Maria Santíssima, Mãe da família brasileira, Mãe do mundo, por estar sempre à nossa frente, nos iluminando, nos conduzindo. Que ela possa colocar em nossas cabeças a Tua mão dadivosa, para nos conduzir no caminho do bem, para que possamos ter resignação para aceitar as coisas que não podemos modificar, para que possamos refletir, fazer esse autoconhecimento, para saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, para que possamos saber lidar com as aflições, com as tribulações desse mundo, porque se estamos aqui, é pela misericórdia de Deus, nessa escola, nessa dádiva do Pai Criador, que Ele nos concede através da reencarnação, para que possamos corrigir o que não podemos fazer em vidas passadas. Te agradecemos, Senhor, pelo alimento à nossa mesa, mas principalmente pelo verdadeiro alimento, que é a Tua palavra. Que Jesus nos abençoe. Rádio Portal da Luz, Dourado.